Muito bom dia a todos, dando seguimento ao nosso ciclo de live Ciência Policial em Debate. Hoje teremos a honra de receber aqui o nosso querido amigo Dr. Atahualpa. Lembrando que o ciclo de live Ciência Policial em Debate é um projeto da editora Última Ratio, visando reconhecer o reconhecimento formal das ciências policiais como um novo ramo do conhecimento estudado no Brasil. Reconhecimento esse do Ministério da Educação e Cultura. Para quem não me conhece, eu sou o Tenente Coronel Luciano Loyola, também doutor em Direito pela Universidade de Coimbra e um apaixonado pelas ciências policiais. Já aproveito aqui para autorizar a participação do nosso palestrante do dia, lembrando que o nosso ciclo de lives ocorre preferencialmente às segundas, quartas e sextas, sempre às 10. Hoje, excepcionalmente, estamos já recebendo aqui o doutor Atahualpa, já está procurando o melhor ângulo. O doutor Atahualpa estava falando aqui para os nossos diletos seguidores, da felicidade em receber. Peço desculpa ao senhor, porque tivemos que reagendar para as 11 horas, mas o fato e o motivo era muito relevante. Acabei uma participação agora no 6º Congresso de Justiça Criminal, organizado pelo TJDF. Inclusive, fiz questão de mencionar como é importante, né? E agradecer, porque de fato é muito raro, né, se convidar policiais para debater o sistema de justiça criminal. E de fato é uma medida importante. Estamos aqui nesta manhã recebendo o doutor Atahualpa, que está ali ajustando a câmera. Inclusive, temos aqui presença de queridos colegas, como o Coronel Claudino, inclusive doutor, tem o Coronel Nunes, nosso querido Coronel Nunes, comandante-geral da PTF, também foi presidente do CNCG, e nos honra a presença, e a quem eu aproveito para parabenizar em nome de todos. Doutor Atahualpa dispensa a apresentação, mas eu vou falar brevemente, né? Um advogado que, de certa forma, tem se destacado há vários anos na defesa de policiais aqui no Distrito Federal, e por esse motivo foi convidado para falar de uma temática que eu julgo de fundamental importância para o campo das ciências policiais. Inclusive, já tivemos aqui a oportunidade de falar sobre a questão dos problemas afetos à defesa de policiais que, no desempenho de suas funções, ou seja, lutando na defesa da sociedade, se ver envolto a um processo administrativo ou um processo criminal e tem que arcar com seu próprio custo essa defesa. Então, o doutor Atahualpa se junta aos mais de 40 palestrantes que tivemos nesse ciclo de lives, que já se encerra, né, e caminha para o final, com encerramento com chave de ouro com o nosso querido amigo Coronel Coronel Nunes, peço desculpa, Coronel Nunes, que falará sobre os desafios que ele enfrentou na criação do Instituto. E tivemos aqui a doutora Catarina de Macedo, juiz auditora militar. Tivemos a presença aqui do doutor Flávio Milhome, representando o Ministério Público. E agora temos a palavra da defesa, num assunto muito importante, que é a defesa dos nossos queridos policiais civis e militares. Com a palavra, doutor Atahualpa, fique muito à vontade. Bom dia a todos. Bom dia, Luciano. Me ouve bem? Tranquilo? Tudo tranquilo. Som e imagem. A imagem tá boa? Tranquilo? Tá, ok. Eu acabei ficando no escritório de casa hoje, não fui ao escritório, por outras questões, e aí estou improvisando um pouco aqui a forma de acessar, apanhando um pouquinho ainda com o Instagram também, mas me adaptando. Mas eu
só poderia começar agradecendo a generosidade do convite. Foi um convite muito generoso que o senhor me fez, diante da envergadura das pessoas que já estiveram, das autoridades que já estiveram presentes nessa live, que tiveram a oportunidade de generosamente também, na verdade também generosamente, contribuir com o conhecimento das demais pessoas, de serem generosos ao ponto de dividirem o seu conhecimento e o seu posicionamento jurídico. Então, eu me sinto muito honrado. O tema que me foi dado, e é um tema interessante, que é o papel do advogado na defesa dos agentes da segurança pública, é um tema que realmente traz algumas reflexões, reflexões até para o próprio advogado. Eu não posso me furtar a começar tratando do assunto, lembrando qual é o juramento do advogado. Assim como outras profissões, o policial militar, o policial civil, os agentes de segurança pública, também fazem seu juramento quando ingressam na carreira. E eu acho que são juramentos que deviam ser frequentemente revisitados, porque são juramentos que fazem um resumo especial, efetivamente, do que se comprometem essas pessoas a fazer no dia a dia. Então, eu peço licença para ler o juramento do advogado, que vem no seguinte termo: prometo exercer a advocacia com a dignidade e independência, observar a ética, os deveres e prerrogativas profissionais e defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático, os direitos humanos, a justiça social, a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça e o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Eu faço menção ao juramento porque, por culpa dos próprios advogados, muitos mitos são criados. E dentre esses mitos, eu destaco dois aqui. O primeiro é que o advogado serve para construir histórias mirabolantes na defesa do seu cliente. Isso não é verdade. O advogado não deve ser um bom contador de história. Ele deve ser um bom contador da história que o seu cliente lhe traz, para que ele possa retransmitir essa história, essa versão, para as autoridades que vão julgar o procedimento, sejam elas administrativas ou judiciais. O outro mito também trazido é que o advogado deve ser adversário ou da autoridade administrativa, seja o encarregado de uma sindicância ou de um IPM, ou do promotor de justiça ou mesmo do juízo, e que deve a todo e qualquer custo brigar pela versão do seu cliente. Isso também não é verdade. O advogado deve brigar pela versão do seu cliente em observância ao juramento feito, ou seja, em observância às leis, em observância à dignidade humana, em observância aos 78 incisos lá do artigo 5º da Constituição Federal, que trazem muitos direitos que às vezes são negados aos agentes de segurança pública. Porque, e eu vou deixar isso um pouquinho mais para frente, o agente de segurança pública não é um cliente comum. Porque todo cliente passa as alduras, a dificuldade de ter que se defender de alguma imputação que lhe é feita, independente de ser verdadeira ou não. Mas, e aí vem a diferença do advogado nas questões que tratam o servidor público, que cuida da segurança pública, que é saber que esse cidadão, quando ingressa na atividade profissional dele, faz seu juramento, um juramento bonito, em que, inclusive, se compromete a sacrificar com a própria vida a defesa dos bens de terceiros, sejam bens materiais, seja a vida de terceiros. E é interessante que esse cidadão, ao ingressar na instituição, ao ser lançado como agente de segurança pública, ele assume uma função, e eu gosto de usar sem bajulação nenhuma, de um samurai moderno. Porque o Estado lhe dá uma espada, hoje uma arma, para que ele exerça, às vezes com a força, se necessário for, a garantia dos direitos das demais pessoas. E é curioso que esse cidadão, muitas vezes, vai garantir o direito das pessoas ou dos cidadãos, deixando sua família de lado, deixando seu patrimônio de lado, e sai de casa para ser um herói na sociedade, para ser esse samurai moderno. E aqueles que têm família, filhos, esposa, mãe, pai, ou marido, porque muitas das policiais femininas, as agentes de segurança pública femininas, eles saem de casa com a missão e com orgulho de serem heróis,
de serem pessoas que se dedicam em prol da segurança da sociedade. E nos tempos modernos, mais curioso ainda, é que esse agente de segurança pública, investido para nos dar segurança, e aí o senhor citou o Coronel Nunes, por exemplo, que comandou a instituição e sabe muito bem disso, o senhor trabalha na corregedoria, trabalha há muito tempo, sabe muito bem disso, como oficial destacado da Polícia Militar que a função do policial hoje na sociedade vai muito além da segurança pública. O policial militar hoje é engraçado porque ele muitas vezes assume a função de parteiro, socorrista, de conciliador entre vizinhos. Ele faz a mediação entre vizinhos. Quantas vezes a desinteligência lá entre vizinhos vai ele lá para conciliar vizinhos? Ele não vai só fazer segurança, não. Vai lá para gastar 1 a 2 horas conversando com os vizinhos, tentando pacificar a sociedade, o que é curioso. Vai lá tratar de briga de marido e mulher. Quantas vezes eu vi policiais correrem o risco até de prevaricar, porque estão lá preocupados com a pacificação social, com o casal se conciliando e conversando. Aí vamos dizer, não é a função do policial militar. Olha, quem dera, porque o policial militar dedicado, ele mais do que prender bandidos, hoje ele faz essa função. Socorrista, hoje, graças a Deus, tem nos vídeos, as imagens, quantas vezes o policial militar arranca choro da comunidade, porque aquele cidadão bruto, preparado para combater o bandido, chega num lar e pega uma criancinha, um bebezinho, bate ali nas costas e faz com que essa criança volte a respirar. E aí você vê ele emocionado. E é interessante que você vê, é um cidadão bruto, duro. Você vê que ele se permite chorar e emocionar naquele momento e emociona toda a comunidade. Então, o policial militar, esse samurai moderno, vai muito além do agente de segurança pública exclusivo hoje. E vai mais, é professor de escola hoje, né? Não é no bico, não, é como policial militar, vai lá para a escola, assumindo outras funções do Estado, que só o policial militar, dada a sua dedicação, ou o policial, ou o agente de segurança pública, dada a sua dedicação, o compromisso com o seu juramento é capaz de cumprir, de maneira voluntariosa, ou não, mas ele vai lá e cumpre com brio, com garbo e com paixão essas questões todas. E faço as considerações... E até pois não, Coronel. Muito empregado pela Polícia Militar do Distrito Federal, que Polícia Militar do Distrito Federal é muito mais que segurança, né? E é verdade. E tem uma questão, né, doutora Atahualpa, que envolve muito isso, que é esse grau de resposta do policial à sociedade numa sociedade complexa. E digo isso, já mencionei aqui em lives, eu gosto de fazer uma dinâmica apresentando a seguinte indagação em alguns espaços de fala, em auditórios, em um seminário. Vocês acreditam aí eu coloco assim, bandido bom é bandido morto? Escreve lá em letras garrafais e pergunta ao público. Em todas as palestras que eu fiz isso, somente em uma pessoa se levantou a mão. E a contradição disso é que uma pesquisa, se eu não me engano, realizada em 2017 pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, pelo Datafolha, revelou que mais de 50% da população acredita na expressão bandido bom é bandido morto. Então, essa tradição de uma sociedade que quer que a polícia seja severa, que quer que o policial puxe o gatilho, ela é a mesma que critica quando o policial exaspera e, às vezes, a depender no trecho de uma gravação, essa mesma sociedade ela vai acusar o policial e vai cobrar dos órgãos e das instâncias. Só lembrando, doutora Atahualpa, eu esqueci de mencionar, tanto a minha fala neste evento é uma fala de um pesquisador, de um doutor que, de certa forma, dedicou seus estudos àquilo que o senhor falou, né, sobre o emprego das forças policiais como instância mediadora de conflito, né, isso o senhor falou muito bem, de um professor, e a minha fala não representa a fala da Polícia Militar do Distrito Federal, é importante que se diga, né, e o senhor pode continuar e peço desculpa pela interrupção, mas é importante a gente fazer esses pontos de situação dos nossos ouvintes. Não, por favor, esteja à vontade. O senhor é meu anfitrião, a casa é sua.
Mas voltando a esse ponto, e aí, é aí que é a questão. O policial militar, ou policial, ele se prepara para ser o herói da sociedade. E ele, muitas vezes, não é reconhecido por fazer muito mais do que a segurança pública, por ir além da sua função de agente de segurança pública. E ele se prepara para isso, para ser o herói. E aí a similaridade com o samurai moderno, quando eu vejo as tropas operacionais, quando eu vejo o JETOP saindo, o Rotan saindo, as armaduras que eles vestem, a segunda pele. O policial militar tem um orgulho da farda, o policial civil tem orgulho da camiseta da polícia civil que usa ali, o bombeiro tem orgulho da sua farda. E são agentes muito apaixonados pelo que fazem. E eu não sei qual a lavagem cerebral que passam pelos cursos de formação, se apaixonam e vestem aquilo que inicialmente alguém pensa, eles são apenas servidores que buscam o salário negativo. São servidores vocacionados, que se apaixonam pelo que fazem. E aí é que vem o problema. Esse mesmo cidadão que está preparado para ser herói, muitas vezes mesmo sem um reconhecimento da sociedade, muitas vezes se vê no lugar inverso, vê na posição inversa, passa a ser o investigado, passa a ser o acusado. E aí vem a função que o advogado, e aí faz a questão, eu faço a diferença do advogado acostumado a lidar com qualquer outro cliente, ele tem que ter uma diferença para tratar do agente de segurança pública. Porque vem uma carga psicológica, um peso muito grande. Aquele mesmo cidadão que de manhã saiu para combater o crime, volta para casa à noite, às vezes acusado de ser criminoso. E é muito complicado, porque ele volta para casa, saiu dizendo para o filho, eu tenho amor por essa farda, eu tenho amor pelo que eu faço, e de repente ele se vê investigado pela própria instituição, porque a instituição precisa investigar, se vê denunciado pelo Ministério Público, se vê obrigado a comparecer em juízo para prestar esclarecimentos. Alguém vai dizer, mas isso é o ônus do trabalho. Mas isso traz uma carga pesada para o policial, e digo mais, não é só uma carga financeira, que, evidente, traz um prejuízo ao policial honesto, porque ele vai pagar o advogado, ou pagar sua defesa, porque o Estado o abandona nesse momento, a verdade é essa, embora haja a previsão em alguns regulamentos estaduais, em especial, quando se trata da polícia, de que o militar ou o policial, quando no exercício da sua atividade será defendido pelo próprio Estado, isso não é verdade, isso não ocorre, ele é largado, desamparado, e aí ele começa a ter sobre ele uma mancha complicada, porque, como eu ia dizendo... Se me permite acrescentar nesse aspecto, Claro. Um exemplo prático é o pacote anticrime, que passou a determinar que o poder público é responsável pela defesa de policiais militares em determinadas circunstâncias de cometimento ou acusação de cometimento de crime. E o mais engraçado disso tudo é que nenhum órgão hoje quer se investir dessa tarefa. Tanto que o próprio trâmite do pacote anticrime, inclusive, foi levantada a questão que, num primeiro momento, ia sair expresso na lei que seria competência das defensorias públicas. Mas houve um veto presidencial fundamentando que não seria incumbência, no caso da defensoria, mas sim da AGU, de defender os servidores militares. No caso do DF, hoje nós estamos com essa questão em volta a muita dúvida. Quem irá defender esse policial? Até houve manifestação da Procuradoria do DF no sentido de que não seria ela. Inclusive, houve apontamento que seria dos oficiais policiais, e a gente sabe que nós não temos prerrogativas para tal. E hoje o policial, ele de certa forma se vê desprotegido, e isso não só no DF, mas no Brasil inteiro. Um exemplo claro do que o senhor falou. Hoje ele tem que arcar com as suas próprias custas, e eu já vi policiais militares que, inclusive, com determinação de perda da função pública, que é pior, não é? Não há nem a possibilidade de um processo administrativo para que ele possa se defender, ele tem que arcar com aquele pouco que ele levou, né? Conseguiu conquistar ao longo da vida. Policiais com 29 anos de serviço
tendo que arcar com a defesa do próprio bolso, né? Então, isso é muito complexo. E essa fala do senhor é muito oportuna. Eu confesso que tenho colegas que enxergam no meu posicionamento uma contradição. Poxa, mas você é advogado, você precisa trazer o cliente, ganhar dinheiro. Olha, vamos fazer uma diferença. Eu tenho orgulho de defender, e eu posso dizer com grande felicidade que boa parte dos meus clientes, a maioria, grande maioria deles, foram considerados inocentes nos procedimentos que eu advoguei. Mas, como disse, advogado não faz milagre, advogado não deve inventar história, advogado deve trabalhar com os fatos e fazer com que esses fatos ou que as provas cheguem ao conhecimento da autoridade. Porque muitas vezes a função do advogado é ensinar ao cliente, dizer, olha, o momento oportuno de apresentar a prova é aqui, o momento oportuno de recuar é aqui, e principalmente, se você tem tais provas, eu preciso levar para que o juiz julgue. Eu preciso levar para que o promotor reveja a sua posição, às vezes, como denunciou, e eu preciso levar perante a autoridade administrativa para que ela possa julgar com isenção. E aí vem com contradição, mas não há nenhuma contradição, porque o importante é que, às vezes, o cliente chegue ao seu escritório por opção e não por desespero. Não por essa falta de oposição. Principalmente o agente de segurança pública acusado de uma conduta durante o momento em que ele está representando o Estado, em que ele está representando a segurança pública. Ou seja, ele é abandonado, ele se vire, e realmente dá dói no coração. E aí fala assim, mas então faça mais caridade. Eu, infelizmente, não posso fazer essa caridade, porque o estatuto da OAB me proíbe. Segundo, porque esse é meu ganha-pão. Eu preciso desse salário para fazer a defesa do advogado e a defesa do meu cliente sustentar. Mas voltando ao lado, e aí o lado financeiro pesa, mas o lado psicológico me dói mais, Luciano. O lado psicológico me dói mais. Aquele cidadão, como eu ia dizendo, que sai de casa, orgulhoso, altivo, volta no final do dia, triste, abatido, porque ele passa a ser, como eu disse, o investigado. Ele é colocado, muitas vezes injustamente, eu sei que é ônus da profissão, naquela posição de investigado, de bandido. Isso dói. Dói porque muitas vezes ele se vê abandonado até pelos colegas. Doutor Atahualpa, é importante para nós mencionar para a nossa audiência, a maioria são policiais, mas há aqueles que não são, porque às vezes existe uma interpretação da sociedade que as corporações passam a mão na cabeça de seus integrantes. E é importante mencionar algumas alterações legislativas recentes, como a Lei de Abuso de Autoridade, que agravou as possibilidades em que o policial possa responder por abuso de autoridade, como a questão, a depender da forma com que o policial vai expor, né, a pessoa que está detida, ou fornecer informações à imprensa, às vezes querendo levar à imprensa o trabalho, né, a produtividade da polícia. Nós tivemos também a questão da audiência de custódia, e, obviamente, dentro do campo do pensamento daquele que está sendo preso, direcionar a sua culpa para uma ação mais concisa do policial ou agressiva do policial para se ver livre numa audiência de custódia. E é importante mencionar que quando há uma afirmação nesse sentido, o Tribunal de Justiça encaminha isso à corregedoria, que se vê obrigada a instaurar um processo, às vezes como forma de determinação, e esse policial se vê envolvido em um inquérito policial. E a gente sabe que com essas reformas, inclusive a própria lei, né, a recente alteração legislativa que tivemos em 2017, que passou a considerar como crimes militares, e ampliou consideravelmente o número no Brasil inteiro de policiais respondendo a inquéritos policiais, que na maioria das vezes, ou quase a sua totalidade, não se confirmam como processos judiciais. Mas basta ver na cabeça de um policial, de um pai de família desse, como o senhor bem falou, que sai de casa para proteger a sociedade e se vê respondendo a um inquérito. E a repercussão disso no campo psicológico, a repercussão disso
atuar dele no dia a dia perante a sociedade, essa sociedade que ele sai para defender, e às vezes ele vê dessa própria sociedade, às vezes vê da própria instituição um apontar de dedo que nem sempre é coerente e razoável, né? É muito complexo mesmo, doutor. Muito, muito complexo. Eu vou aproveitar esse gancho. O senhor falou dos órgãos correcionais que seriam obrigados a investigar e a impressão, a falsa impressão da sociedade que a corporação passa a mão na cabeça dos seus policiais. É interessante que, para o público externo, a impressão é essa, de que os órgãos correcionais, os órgãos de controle das instituições policiais são lenientes, são omissos. E para o público interno é o contrário. Eles veem os órgãos correcionais como excessivamente rigorosos, severos, chegam a acreditar que são órgãos, que são braços, às vezes, só das entidades de acusação, né, que não vem o lado policial. É uma atividade muito difícil. São vários os momentos em que a atividade policial beira essa linha tênue. Volto a dizer, do herói ao bandido. Aí o senhor falou, vai de uma ocorrência, chega lá, apresenta orgulhoso, vou receber um elogio, que, aliás, me permitam aqui, e aí vai para os policiais militares, voltem a exigir a anotação dos elogios nas fichas de assentamento. Essa é uma tradição que está se perdendo nas instituições militares e faz muita diferença na hora de se julgar o policial lá na frente, na hora de se saber quem é o policial. Aí fica lá, não tem nenhum elogio e o cara participou de inúmeras ocorrências, mas não ficam registradas em sua ficha de assentamento. É um pedido. Voltem à tradição de anotar na ficha de assentamentos os elogios para quem merece os elogios. Isso faz muita diferença na hora de se julgar o cidadão lá na frente, como determina os regulamentos disciplinares, como determina o Código de Processo Penal Militar. Mas aí, voltando a essa questão, é interessante essa linha tênue, porque em dado momento esse mesmo policial chega na coerção e vê todo mundo como inimigo. Pelo lado psicológico, ele se sente perseguido, se sente abandonado. E aí a função do advogado que trabalha com agente de segurança é compreender que não se trata do... E olha só, não estou tirando o peso de uma acusação criminal ou de uma investigação criminal, isso não é de qualquer pessoa. Mas a fratura psicológica, muitas vezes irreparável, e eu digo isso, eu tenho acompanhado, de uma busca e apreensão na casa de um policial, dele ver o filho, que vê os colegas dele como heróis também, como companheiros, entrarem na casa dele, e eu vejo relatos de policiais dizendo, doutor, entraram na minha casa com arma na mão, apontaram para o meu filho, apontaram para a esposa, porque é um policial, ele está armado, corre esse maior risco. E o que não é verdade. E essas fraturas emocionais é que são difíceis de serem tratadas, mesmo quando o militar é absolvido, mesmo quando o policial é absolvido. Ele começa a ter medo de trabalhar. É um negócio curioso, essa falta de segurança. E a verdade também aí, e me permitam também, eu sempre falo, o bom policial sempre se trai. Porque eu já vi bons policiais chegarem deprimidos no escritório, dizerem, doutor, a partir de agora, vou ser rigorosamente cuidadoso no sentido de não vou me envolver na ocorrência, vou com menos empenho, vou não sei o quê. Mas na primeira ocorrência ele esquece esse juramento e parte para cima, porque ele é vocacionado para isso, ele é apaixonado pelo que ele faz. Ele esquece esposa, o filho, nesse momento ele é só policial. E isso é um fenômeno que a sociedade, infelizmente, não conhece. Não tem ideia de como esses homens e mulheres se dedicam de forma apaixonada às missões que lhes são confiadas. É um momento curioso. Eu acho que o Estado realmente deveria rever o posicionamento na parte prática. A legislação ainda tem, mas na parte prática, de dar esse suporte aos agentes de segurança pública. Se quiserem vir ao advogado particular, ótimo, estou à disposição, mas que eles tenham suporte para as suas defesas. Né? E é o que eu volto a dizer, não é porque o juiz é ruim, ou o juízo é ruim, ou porque o promotor é ruim, ou porque a autoridade policial encarregada do IPM é ruim, é porque muitas vezes ele, como leigo, na parte jurídica, na parte processual em especial, não sabe como levar essa prova, não sabe como demonstrar a veracidade dos fatos. Então é importante que ele se utilize do advogado, e aí vem o cuidado do advogado que trabalha com os agentes públicos, de levar essa prova para a autoridade poder apreciar. Né? Às vezes há um preconceito das autoridades também, que falam, o advogado lá vem para me ludibriar. Isso também não é verdade, é outro mito. Culpa dos advogados que contam vantagem de coisas que não deveriam ser contadas dessa forma.
mas eles precisam ter conhecimento dessa prova, tirar esse preconceito com o advogado, porque o advogado não está ali para brigar com a corregedoria, brigar com a justiça, brigar com o Ministério Público, está ali para garantir que seja dado ao seu cliente o devido processo legal. A dignidade humana falta muito hoje. É uma coisa que o senhor falou aí das audiências de custódia. É lamentável, mas eu não posso dizer qual é o percentual, eu não tenho esse estudo, eu tenho só a percepção de que boa parte das defesas das pessoas presas pelas polícias passa pela falsa sensação de que imputar ao policial um abuso de autoridade, uma lesão corporal, vai lhe render a absolvição. E traz um transtorno grande, porque começa a vir aquela situação de que todo policial começa a trabalhar com uma câmera prozinha ali e do próprio bolso. E eu já vi policiais contarem histórias no primeiro momento em que a autoridade policial não acreditou, em que os colegas não acreditou, e graças à câmera, ele apresenta a câmera ali, e aí as pessoas se satisfazem com a imagem. Mas até aquele momento ele é tido como suspeito, como alguém que foi lá e entrou arbitrariamente com a arma que o Estado lhe deu para proteção da própria sociedade e tirou a vida de alguém. Nenhum policial sai de casa para matar ninguém. Isso tem que ser compreendido pela sociedade. Agora, as circunstâncias se apresentam com muita dificuldade. Tanto que dói muito quando é tirada a vida de um agente de segurança pública, e recentemente passamos por isso, e infelizmente a gente sabe que isso vai ocorrer em outros momentos. Mas, assim, é complicado, porque se o policial não tiver ele o cuidado de levar a própria câmera, ele não tem essa proteção do Estado. E aí eu fico tranquilo que o senhor não está falando em nome do Estado, nem contra o Estado. Nem estamos falando contra a instituição. Estamos falando de uma busca da melhora da instituição para a preservação de direito, não só dos agentes de segurança pública, porque um agente de segurança pública bem remunerado, psicologicamente estável, faz muito bem à própria sociedade. Ele traz essa segurança para a sociedade. Imaginar que um policial que está passando as alturas de um processo criminal está na rua tendo que combater o crime, esquecer que ele é humano, é esquecer que ele tem limites, é esquecer que esse samurai tem um coração e tem uma mente que também adoece. E isso é problemático. Isso tem que ser revisto e com urgência. A gente sabe que a sociedade tem evoluído, mas precisa evoluir muito nessa proteção do agente público. Esse agente público que está aqui para servir e proteger se sente diurnamente desprotegido pela sociedade. Isso não é bom, isso é ruim. Isso permite que pessoas com uma índole usurpem a função pública de segurança, façam propagação de discórdia, de divergência, num meio que a gente sabe que não é isso que prospera, um meio que é muito unido, um meio que é muito agradável de tratar, e sem desmerecer outras polícias, a polícia do Distrito Federal é uma polícia de excelência, é uma polícia boa de tratar. Os crimes atribuídos aos policiais militares do Distrito Federal, em sua grande maioria, são crimes de suposto abuso na vontade de acertar. Não é aquele crime, com raras exceções, o crime patrimonial, aqueles crimes covardes que ocorrem em outros estados. A desvia de conduta do policial do DF, ela é muito pontuada por essa vontade de acerto. E isso dá um orgulho de passar pelo policial na rua, de cumprimentar o policial na rua, de entrar numa delegacia, de entrar numa instituição correcional, de entrar num batalhão de polícia, de ir até a auditoria militar acompanhando esse militar na defesa, porque não estamos advogando para bandidos. E isso é diferente. Estamos advogando para um servidor que muitas vezes, na vontade de acertar, se viu envolvido numa exigência de legalidade, numa exigência, e também faz parte do aperfeiçoamento da estrutura policial militar, mas ele se vê envolvido em situações que não o tornam necessariamente um criminoso naquele sentido que a sociedade rejeita, né? E isso é assim, esse é meu posicionamento, essa questão do agente público, da função do advogado que trata da defesa de agentes públicos, seja ele trazido pelo Estado, seja ele particular, é compreender como funciona a cabeça desse herói que corre o risco de virar
o bandido, ou supostamente virar o bandido no momento seguinte, mesmo querendo acertar, mesmo querendo ser o herói. Doutora Atahualpa, é interessante mencionar, e é algo que a gente percebe hoje um esforço das instituições, das corregedorias, das ouvidorias, controladorias, no sentido de reconhecer esse importante papel do advogado. Obviamente, as legislações também caminharam, as interpretações, as jurisprudências no sentido do amplo acesso do advogado. As peças, né, processuais, inclusive é algo que nós fomentamos muito, e é importante sempre deixar muito claro para aqueles que nos acompanham, né, os encarregados de procedimentos, que esse amplo acesso ao advogado é um direito e também interessa ao encarregado do processo, porque quando o advogado ele consegue, de certa forma, discernir todos os fatos, ele vai auxiliar o encarregado quando uma defesa ela é bem realizada. E a gente fica muito, eu, por exemplo, muito feliz quando eu fui encarregado de algum processo em que eu vejo um bom advogado, porque isso, de certa forma, favorece muito o nosso trabalho, né? E é importante também nós termos em mente, é uma orientação que as corregedorias, né, devem dar no sentido de uma autonomia administrativa dessas instituições, no sentido de não evitar, para a garantia do devido processo legal, a contaminação da apuração disciplinar com outras instâncias, como o Ministério Público ou a própria magistratura, que irá se pronunciar no seu tempo oportuno. Então, ao encarregado, ele tem que entender que essa triangulação ela tem que ser respeitada, né, para que possa haver uma defesa do investigado. E é o que eu sempre digo, às vezes o encarregado de hoje, o acusador de hoje será o acusado de amanhã. Então, nós temos que ter essa condição e esse abrir as nossas portas à advocacia. E eu sou muito crítico com relação a alguns tratamentos que são dispensados a algumas autoridades por serem magistrados, por serem promotores, e esquecemos da necessidade de lançar tapete vermelho, obviamente, uma figura de linguagem aos nossos queridos advogados, e falo isso também um pouco porque também, além da minha atividade policial militar, como pesquisador, tenho a honra de colaborar com a BDF, porque sou membro de uma das comissões, sou vice-presidente da Comissão de Métodos Colaborativos, Momentos Adequados da OABDF, né, num trabalho voluntário, porque não posso advogar, e percebendo o como é importante a gente tratar bem a defesa dos policiais em que nós temos como investigados, até para garantir a lisura do processo, mesmo independente do crime ou da transgressão que aquele servidor tenha cometido. Todos nós temos direito de defesa. Isso é uma obrigação, né? Então, esse olhar, eu creio que as instituições, com raríssimas exceções, já têm se voltado a valorizar o papel e ofertar ao advogado todas as acesso aos autos para que ele possa fazer uma defesa e, obviamente, também garantir uma segurança jurídica no processo, né, doutor? Esse semestre agora, segundo semestre de 2020, me dá um orgulho de dizer que eu estou há 22 anos advogando. Desses 22 anos, pelo menos 20 eu advogo envolvendo questões administrativas e penais que tratam de policiais. E eu posso assegurar que há, de fato, um aperfeiçoamento na garantia, e aí o senhor falou um ponto importante, não se pode confundir o crime que está sendo atribuído a quem quer que seja aos direitos dessa pessoa. Não se pode confundir. Então, os direitos têm que ser preservados. Então, quando eu falo lá do artigo 5º e o advogado tem que saber do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do respeito à dignidade humana, do tempo razoável de duração do processo, porque isso ajuda muito as partes
por inocente se ver livre daquilo, ou preocupado em poder resolver aquela questão e passar para a etapa seguinte. O tempo razoável, às vezes, é importantíssimo no trâmite do processo, e o advogado não pode ser um fator de complicação nisso. O advogado tem que ser um facilitador disso, na busca do direito do seu cliente, evidentemente. E também, não só nas questões constitucionais, o próprio regulamento disciplinar do Exército, hoje aplicado à Polícia Militar, por exemplo, isso se repete em outros dispositivos, em outras legislações que envolvem as polícias de todo o país, assegura o direito à ampla defesa e contraditória, inclusive com obtenção de hipótese. Mas, infelizmente, aquilo que nós falamos do preconceito, e é engraçado que não se vê, não é má vontade, ou má fé, me perdoe, não é má fé, às vezes uma certa ignorância, de se confundir essa questão, eu dar acesso às informações para o cidadão se defender, para o policial se defender, ser permissivo com ele. Não. É dar tranquilidade de dizer, olha, eu dei todos os meios para que ele se defendesse, eu dei todos os meios para que ele trouxesse as provas que ele acha que são importantes para ele. Eu deixei ele tomar conhecimento do que pesa contra ele, do que falam contra ele, e aí eu posso tomar uma decisão tranquila. Isso tem que entrar realmente na cabeça dos encarregados e entenderem essa independência, evidentemente, entre as esferas administrativas e penal, mas, sobretudo, saber, olha, eu presido aqui, mas eu tenho que respeitar tais regras. E, ao respeitar tais regras, eu posso julgar com mais tranquilidade. Eu tenho uma dificuldade porque eu não tenho nem esse conhecimento jurídico para ensinar nenhum encarregado de procedimento. Eu sei que as polícias são muito bem preparadas, mas dá tristeza e dói no coração quando você se depara com um encarregado de um procedimento que cerceia a defesa. E aí eu não estou questionando qual vai ser a decisão dele, se ele vai decidir que ele é culpado ou inocente. Isso faz parte do livre convencimento dele, da liberdade que ele tem de apreciar as provas, seja para iniciar ou seja para punir depois. Mas dá tristeza quando ele confunde a imputação que está sendo feita. Aí diz assim, a imputação é muito grave, então não vou dar direito nenhum para esse cidadão, para esse militar, para esse policial, seja civil, seja quem for. Isso dói muito para o advogado. E aí está a função do advogado. Tá, porque a repercussão, né, vai ser muito maior. Quanto mais grave, mais ele tem que ofertar, porque a repercussão vai ser maior. Exatamente. Quanto mais grave a acusação, maior deve ser. Não desprezando os outros casos, todos devem ser dados essa defesa contraditória, mas quanto maior a repercussão em casos de condenação, de fato, maior deve ser dada a garantia para que o cidadão se defenda. E em cima dessa defesa, a consciência de quem julga deve ser muito mais tranquila, deve dormir tranquilo no travesseiro no final do dia, porque não é fácil julgar os pares. Julgar os pares ou julgar quem quer que seja não é fácil. Ainda mais que tem coisas que são fáceis de julgar, porque estão preto no branco, mas algumas coisas vão com cores degradês ali no meio do caminho, difíceis da gente apurar qual é a verdade. Aí dizem assim, mas o advogado sabe toda a verdade. Não, o advogado sabe exatamente a versão que o seu cliente lhe conta. E que muitas vezes é totalmente dissociada da versão que está no inquérito, das outras testemunhas. Difícil de imaginar. Eu tenho casos concretos aqui que eu não tenho como me esquecer, e eu vou tentar evitar dizer nome, de um policial militar acusado de estupro aqui no DF. E é um policial militar muito conhecido, dedicado, e de repente chega numa delegacia de polícia, 4 mulheres o reconhecem, com certeza. Uma fica na dúvida. Certamente você vai lembrar desse caso, é um caso antigo. Esse policial fica preso preventivamente, acusado de violência sexual, um crime que desonra, um crime difícil para qualquer um, mas para o policial militar mais ainda. E ao cabo dos 3 meses, embora estivesse dando negativo para material genético colhido e para as outras provas, descobre-se que, curiosamente, isso é muito curioso, que um outro policial militar daqui do DF era o autor dos crimes. Mas até lá, esse cidadão, a ele foi negado, foi necessário tomar providências muito mais rigorosas para que ele tivesse acesso ao inquérito, tivesse acesso ao que estavam dizendo, tivesse acesso aos reconhecimentos, para ele entender o que estava acontecendo. Ele teve prejuízo financeiro, teve prejuízo familiar, esposa se separou. Foi uma sequência de coisas que a vida desse moço se transforma de um jeito, novamente, de herói a bandido, e ele ainda mais que ele era de uma unidade operacional. Aí você para e olha assim, meu Deus do céu. E naqueles 3 meses, várias autoridades com que eu me deparei tinham plena certeza de que ele era culpado. São 4 mulheres reconhecendo. Eu confesso que até ela, em determinado momento, disse, é culpado, não é possível. E era possível. Houve
confusão no reconhecimento. Então, quando não se dá o direito, e boa parte desses enganos foi por falta desse amplo direito ao conhecimento das provas, ao questionamento que estava ali, né? Houve reparação de dano depois, mas a foto do moço saiu no Correio, saiu nos jornais. Aí eu não quero fazer outras críticas, deixa eu parar nesse ponto. Mas, assim, É interessante a gente mencionar também que essa questão do juízo antecipado das pessoas, né? E a imprensa, a gente sabe que o olhar da imprensa é um olhar ácido em relação às forças policiais. Há uma questão ideológica que envolve esse olhar, essa crítica, e há um aparelhamento, né? Ou seja, a informação ela vai batendo, sai num órgão de imprensa, sai em outro, e de fato, e a polícia, as polícias, né? Elas pagam um preço muito alto, porque às vezes o policial, ele foi policial, ele é reformado, mas está lá, policial militar, policial civil, policial federal praticou determinada conduta. E as informações, é interessante que eles conseguem, né, às vezes até a carteira de identidade profissional do policial e coloca lá em letras garrafais, é um prejuízo muito grande em relação à imagem daquele servidor, independente do fato, até porque a gente estava falando aqui da própria da lei de abuso de autoridade que impede o policial, né, de veicular a imagem do preso, e aí quando você é agente do Estado, mas é agente do Estado, não, é obrigação essa exposição. Então é muito complicado, de fato, essa temática. É muito complicado, é muito complicado. O senhor falou de um ponto que eu acabei deixando passar, e eu vejo que tem que partir de uma mobilização dos policiais. Essa mudança da legislação de 2017, que trouxe os crimes comuns, os crimes que estão fora do Código Penal Militar, para a competência da auditoria militar, de uma crueldade para com o policial militar de serviço, porque várias condutas que antes eram beneficiadas, e veja bem, eu não estou discutindo culpa aqui não, eu estou discutindo a possibilidade do policial chegar lá e dizer assim, eu vou custar uma defesa tanto com advogado, ou eu vou custar tanto em doação de cestas básicas, eu prefiro doar cestas básicas para me ver livre, não ter o risco de ser justamente condenado, foi retirado dos policiais essa benécia que é dada a qualquer outro cidadão. Mas só porque trouxeram os crimes de competência da justiça antes da comum para militar. E não se justifica trazer esses crimes sem os benefícios que esses crimes têm no Código Penal Comum. E aí depende de uma mobilização, e aí alguns policiais ainda têm medo, não, eu não posso mobilizar. Não deve mobilizar e tem que cada vez se aperfeiçoado mais a capacidade de representação das polícias, já que infelizmente os discursos ficaram realmente polarizados, parte da imprensa tem um olhar que o policial militar, por apoiar certa ideologia, vai ser sempre discriminado aqui. Então ele fez um ato heróico, eu dou uma notinha para dizer que eu não dei. Mas ele errou, eu coloco em letras garrafais que errou. E aí é o detalhe, não é o cidadão que errou, realmente é o policial, é a instituição. Né? Ele não estava representando a instituição, mas coloca-se a instituição. Mesmo que tenha sido na vida privada. É a instituição por questões ideológicas. Mas é preciso que as polícias se mobilizem para que levem projetos de lei, para que mude a legislação, para que tragam esses benefícios que não afetam de forma nenhuma, principalmente as instituições militares, as questões de hierarquia e disciplina, e aí vem a independência, né? a inteligência da independência entre as esferas. Nesse momento, mesmo que o cidadão não seja punido, ou militar, ou policial, seja punido na esfera penal, ele pode ser sancionado na esfera administrativa, ou seja, a questão de hierarquia e disciplina vai estar sempre preservada, dada a independência das esferas. Mas aí que vem a questão, precisa haver uma mobilização para que haja uma mudança na legislação e um aperfeiçoamento da legislação. É dar uma benécia. Não. É simplesmente, mais uma vez, fazer remissão ao artigo 5º, tratar os desiguais de forma desigual, ou os iguais de forma igual. É dar um direito que é retirado sem justificativa, sem justa causa. Né? Essas são questões que também os advogados que militam na área, e eu posso falar do DF, embora tenha algumas causas fora do Distrito Federal, algumas causas militares federais também,
mas assim, que eu acho que deve ser abraçada também pelos advogados, deve ser abraçada pela OAB. A dignidade humana não é só de quem é preso lá, do cidadão civil. Essa dignidade humana também deve ser preservada para o cidadão que é policial no dia a dia. Doutora Atahualpa, a gente já caminha para o encerramento em virtude do tempo estabelecido. E aí eu gostaria, antes de passar a palavra para o senhor, mencionar algo que eu julgo interessante, e é justamente por isso que o senhor está representando a classe dos advogados. É o fato da carência que nós temos de advogados que, de fato, conheçam a realidade policial, a expertise policial, que conheçam o Código Penal Militar, o Código de Processo Penal Militar, que conheçam as especificidades da carreira, as especificidades de um militar. E, obviamente, e a gente sabe o custo da advocacia, nós temos, não vou dizer profissionais aventureiros, mas vamos dizer profissionais que não têm capacidade, né, não têm conhecimento efetivo dos processos, dos meandres da investigação que ocorre na seara policial militar. Então, são poucos, o senhor é um deles, é uma referência hoje no Distrito Federal, como um grande advogado, e eu eu tenho certeza que o grande problema, e a gente tem hoje a Comissão Direito Penal Militar da OAB, tem feito um trabalho muito interessante, e é importante que os advogados, ainda mais no mercado saturado, como é o direito, que os profissionais entendam que para defender o policial há necessidade de uma experiência, de um conhecimento alargado da legislação extravagante que rege, né, as nossas instituições. Então, vai aqui o meu elogio ao trabalho que o senhor vem desempenhando, né, na defesa dos nossos valorosos policiais. Aproveito também para agradecer a nossa audiência, agradecer todos aqueles que nos acompanham nesta manhã e passo a palavra ao doutor Atahualpa para que ele possa, nesse minuto restante, apresentar as suas últimas questões em relação a essa temática. Muito obrigado, doutor Atahualpa. Eu tenho pouco a dizer, até porque eu falo muito, mas eu tenho pouco a dizer nesse momento, a não ser voltar a agradecer a generosidade do seu convite, a generosidade das suas palavras, transmitir para os operadores do direito, em especial, a convicção que eu tenho, que o advogado que trabalha com agente de segurança pública tem uma missão diferenciada, que é compreender que e volto a repetir, que é o que eu insisti muito, que esse herói, esse samurai moderno, precisa ser amparado nesses momentos difíceis em que ele é acusado, seja justamente ou injustamente acusado. Ele precisa desse amparo. A gente tem que lembrar que hoje é a que mais ampara a sociedade. E esses profissionais que amparam tanto a sociedade, para além da segurança pública, precisam ser amparados. Então, esse é só o recado que eu tenho para os profissionais que operam direito. Se preocupem, nossa missão como advogado, a minha missão como advogado, é amparar aqueles que nos amparam diurnamente. E aí vai um outro ponto também, é uma dica que eu deixo. Principalmente os militares que passaram para a reserva e têm o AB, e não são poucos. Os senhores possuem um conhecimento de caserna, um conhecimento de polícia, um conhecimento de legislação extravagante militar, que não se adquire nos bancos de faculdade. Então, vossas excelências são mão de obra imprescindível e necessária para a defesa dos policiais militares. Aquele que quiser, e o escritório está aqui aberto para isso, eu não vejo como concorrência, quiser vir tomar um café comigo, bater um papo, trocar experiência. Eu gosto de conversar mesmo. Meus clientes, e os elogios vêm muito porque eu faço mais uma relação de amizade com meus clientes do que essa relação meramente profissional. Eu sou daqueles apaixonados que entendem que o advogado, como sei lá, aquela maneira, tem que se sentar lá no degrau, do lado do réu, do lado do seu cliente, para sentir as alburas, as necessidades dele, vivenciar o que ele está sofrendo, para que juntos eles possam se reerguer
e sair com a vitória ao final da causa. Então, estou à disposição de Vossa Excelência, o escritório está aqui no Guará, né? Então, assim, querendo conversar sobre isso, sobre esse assunto, e eu vou dizer, a área é carente, precisa de profissionais que tratem com carinho e que conheçam, não só do lado jurídico, mas do lado emocional dos nossos samurais modernos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Atahualpa. Coronel Nunes já falou, eu vou. Ele já até colocou aí. A casa está aberta, é modesta, coronel, mas é sua. Um forte abraço, doutor Atahualpa, Coronel Nunes, Coronel Douglas também que nos acompanha, Tenente Coronel Claudino. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima live. Muito obrigado, um abraço.